Sábado de chuva em grande parte do Brasil. As imagens de satélite mostram que nuvens carregadas avançam para o sudeste. Amanhã, áreas de instabilidade provocam chuva com trovoadas na faixa que vai do Rio de Janeiro a Goiás. Chove também do litoral do Rio Grande do Sul ao Paraná. Nas áreas mais claras, a previsão é de sol. Nas outras regiões, chove só no fim da tarde. Mínima de 14 graus em Curitiba e máxima de 38 em Teresina. Chega a 420 o número de feridos na série de terremotos que abalou a ilha de Hokkaido, norte do Japão, na manhã desta sexta-feira. Há riscos de tremores secundários nos próximos 10 dias. Estradas e prédios racharam. Carros foram arrastados por ondas. Mais de 40 mil pessoas deixaram as casas. O incêndio numa refinaria de petróleo levou cerca de 6 horas para ser apagado. A única morte relacionada com o tremor foi a de um homem atingido por um carro. Na França, a morte de um jovem tetraplégico reabriu a discussão sobre a eutanásia. Hoje os médicos anunciaram a morte de Vincent. Reconheceram que, respeitando o desejo do jovem de 22 anos, limitaram a medicação e o rapaz faleceu. Há 3 anos, Vincent teve um acidente de carro, ficou tetraplégico, mudo e cego. E nesse calvário anunciou que queria morrer. Primeiro, pediu permissão ao presidente da França, Jacques Chirac, que recusou. Depois, quis viajar para outro país, onde a eutanásia é permitida. A mãe, Marie, se mostrou pronta a levá-lo, mas não conseguiram. Ela dizia que queria ajudá-lo porque era inconcebível ver o filho sofrendo tanto. Com apenas o leve movimento de um dedo, Vincent escreveu um livro chamado Eu Vos Peço o Direito de Morrer. A mãe todo dia visitava o filho e, de tanto ele pedir, ela o atendeu. Na noite de quarta-feira, Marie botou uma overdose de barbitúricos no soro que alimentava Vincent. Uma tragédia anunciada, que aconteceu no dia em que o acidente de Vincent completava 3 anos. O pai disse que queria que o filho morresse em paz. O irmão disse que a mãe é a pessoa mais corajosa que ele conhece. Marie, a princípio, foi presa. Depois, foi levada para um hospital psiquiátrico. O advogado dela perguntou qual seria a pena justa para ela. A lei diz que é crime, mas como lidar com tanto sofrimento? Esse é um assunto extremamente delicado e por isso poucos países na Europa autorizam a eutanásia. Na Suíça, Holanda e Bélgica é permitida. Aqui na Inglaterra, algumas pessoas viajam para esses países para serem ajudadas a morrer. A morte de Vincent e o futuro da mãe dele, Marie, relançam o debate sobre uma possível mudança de lei na França. Pelas leis francesas, o presidente Jacques Chirac tem o poder de perdoar a mãe de Vincent. A polícia alemã descobriu uma rede de pornografia infantil que envolve 26.500 internautas em 166 países. Os suspeitos foram localizados depois da apreensão no ano passado de arquivos de computador que continham informações sobre pessoas que trocavam material com pornografia infantil. 24 já estão presos, entre eles policiais e profissionais de educação. Na busca foram apreendidos cerca de 750 computadores, 35 mil CDs e 5.800 vídeos. Foi enterrado hoje em São José dos Campos, São Paulo, o padre assassinado num assalto na terça-feira. Milhares de fiéis foram ao velório e acompanharam o cortejo. O corpo do padre Wagner Rodolfo foi encontrado ontem no Matagal. O outro religioso atacado pela quadrilha sobreviveu e está na UTI de um hospital. A polícia informou que ele conhecia pelo menos 2 dos assaltantes. Daqui a pouco, Paraty volta a atrair turistas com um grande encontro artístico. E a primeira noite do Festival de Música de Brasília. Na 246 você leva o que quer, paga quando quiser e ninguém reclama. Impossível? Não para quem tem o 246 Card. Com ele, você não precisa ter dinheiro para comprar nas lojas 246. Escolha o que quiser e leve em até 5 vezes. Você ainda pode pagar apenas o mínimo e tem 6 opções para o vencimento de sua fatura. Sem falar na praticidade de pagar e comprar com agilidade sem perda de tempo. Solicite logo o seu, é grátis. Cartão 246 Card. Você compra hoje, paga depois e ninguém reclama. O Diretório Regional do PDT lança campanha de recadastramento partidário, reafirmando a união do partido. Para atualizar seus dados, cada afiliado deve procurar a sede do Diretório do PDT em seu município até 30 de setembro, em horário comercial. Não deixe de atualizar sua filiação. Ela é o seu vínculo com o partido. PDT,
Crescendo com o Amapá. Crescendo com você. Se vire nos 4, a promoção do Fortaleza que vai dar 10 mil em prêmios. A cada R$30 em compras, você recebe um cupom para concorrer a 4 meses de supermercado grátis. Serão premiados 10 clientes que levarão para casa R$250 em compras a cada mês. Responda qual supermercado 100% amapaense e se vire nos 4. Supermercados Fortaleza. A gente se vira para fazer a família feliz. A Florida TIM tem o celular que você precisa pelo preço que você procura. Motorola T190, 6 vezes de R$ 24,83. Motorola C333, 6 vezes de R$ 58,16. Siemens A50, 6 vezes de R$ 41,50. Siemens A40, 6 vezes de R$ 33,16. Siemens M50, 6 vezes de R$ 49,83. Nokia 2100, 6 vezes de R$ 49,83. Confira as nossas ofertas e escolha o seu celular. Flórida, Revenda TIM. Presidente Vargas 271B. Os judeus estão comemorando hoje o início do ano 5.764, um dia de orações e alegria. Nas festas judaicas, cada detalhe tem um significado. Se no ano novo cristão há quem não coma peru porque ele cisca para trás, na festa judaica come-se peixe, que nada sempre para frente. E a cabeça tem muito significado. A gente come a cabeça do peixe para lembrar ou para realmente refletir que nesse ano a gente faça as coisas com a cabeça, pensando como melhor fazer o bem, como contribuir melhor para a humanidade com mais paz e mais alegria. O pão redondo representa o círculo da vida e as moedinhas são para caridade ou justiça em hebraico. Tudo que a gente faz no começo do ano, a gente vai concretizar e fazer durante o ano. Então a gente põe essa moeda simbólica no começo do ano para lembrar que o ano todo a gente vai estar fazendo isso. A gente vai estar fazendo justiça social com todos os povos. Maçã e mel para adoçar a vida. Mas antes da refeição, a família Dizendruck vai à celebração religiosa. Estão de saída para a sinagoga. No Brasil todo, a estimativa é de 120 mil judeus. Para eles, nos próximos dias, o céu conduz a comemoração, que começou com a primeira estrela a aparecer hoje e termina com a primeira a surgir domingo. O ano novo é o 5.764, a partir da criação do homem, segundo a crença dos judeus. E para eles começa agora um período muito especial. Daqui a 10 dias chega a data mais sagrada na religião, o Yom Kippur, Dia do Perdão. São os 10 dias terríveis, onde todos os seres humanos estão em julgamento. E a ideia é que eles façam essa reavaliação dos seus atos para que eles possam ser inscritos no livro da vida. Por enquanto, nesta noite, alegria. A música na cerimônia festeja o novo. E Feliz Ano Novo, em hebraico, é Shana Tová. A cidade de Paraty, no litoral do estado do Rio, que recentemente reuniu escritores do mundo todo, voltou a promover um grande encontro artístico, mas desta vez a literatura cede lugar para a música erudita. O concerto de Ave Marias abriu a primeira noite do Festival de Música Sacra de Paraty. Como cenário, 2 igrejas do século XVIII e um público atento. Quando a gente está cantando sacro, a gente faz uma conexão com o divino, eleva a alma, e tanto nós que estamos cantando, quanto as pessoas que escutam, ficam bastante emocionadas. Música assim, hoje em dia, muito raro de se ver. As emoções ganham força em Paraty, onde a época do Brasil colônia não parece tão distante. Basta caminhar pelo centro antigo, olhar as casas, as ruas de pedra. Os turistas que vieram a Paraty para o festival encontraram uma atração a mais. Sempre na mudança de lua, a maré sobe e invade o centro histórico. Durante pelo menos 1 hora, em algumas ruas, só é possível andar assim. Parece um rio, a cidade dentro de um rio, né? É a nossa Veneza brasileira mesmo. A cidade, um patrimônio histórico e artístico, já sediou um festival literário que reuniu em agosto mais de 20 autores nacionais e estrangeiros. Amanhã, mais uma novidade. Paraty vai lançar o primeiro festival da primavera de música clássica.
A abertura será com a Orquestra Sinfônica Petrobras Pro Música do Rio. Surpresas que garantem a satisfação de quem vem para cá. Natureza, história, arte, cultura, literatura, música, então é completo, né? Na capital federal, mais de 40 mil pessoas participaram da primeira noite do Brasília Music Festival. O rock foi protestar na esplanada dos ministérios. A manifestante de colar havaiano é Chrissy Hines, vocalista do Pretenders. Chrissy não quis falar do show de hoje à noite, só contra carne. Disse que preferiria morrer a deixar de ser vegetariana e se despediu dando uma canja em português. Salve vira, salve a vida, salve vira. A noite foi um sucesso. E Brasília, só namorar. Jota Quest fez o público vibrar. Só namorar. O povo pulou e a terra subiu, trazendo os cowboys do Cerrado. Encontrar alguém. Capital Inicial voltou para casa. A banda nasceu em Brasília há 20 anos. Dinho Ouro Preto se emocionou. Show no palco alternativo. Na plateia de Supla, o pai senador. E a madrugada entrou com o som canadense de Alanis Morissette. A noite hoje vai ser para quem já gostava de rock há uns 15, 20 anos. Os Titãs já chegaram e estão ao lado dos camarins dos Pretenders. A banda Simply Red exigiu um camarim isolado dos outros. O festival já começou com o som de Fernanda Abreu. Brasil é o país do swing. Brasil, Brasil. O Brasil é o país do swing. Vem comigo dançar. Bônia. Daqui a pouco, um menino dá pistas sobre o desaparecimento de crianças no Rio Grande do Sul. E um mutirão transforma brasileiros esquecidos em cidadãos. Estamos fazendo parte da base de sustentação do governo do Estado. Nossa atuação parlamentar está voltada para a celebração de parcerias que produzam frutos para o desenvolvimento que almejamos. Precisamos mudar o conceito de sustentabilidade com o qual convivemos nesses últimos anos. Queremos um Amapá sustentável, sim, mas com justiça social. É nosso dever o cumprimento dessa missão. Afinal de contas, o Amapá merece. É de manhã bem cedo que você precisa preparar sua pele para enfrentar o dia inteirinho. Por isso, o Boticário está lançando Vitactive Emulsão Multiativa, o anti-sinais de uso diurno com Matrixil e vitamina C. Agora, sua pele vai mostrar apenas os sinais da vida bem vivida. Porque a beleza é um direito de todas as mulheres. Vitactive, do Boticário. A Nestlé emplacou 10 marcas entre as mais da revista Supermercado Moderno, mostrando a força de uma marca tradicional. E essa tradição você só encontra no Armazém Fortaleza, distribuidor autorizado Nestlé para o Amapá. Peça pelo 217-1401, 217-1406 ou faça-nos uma visita na Tiradentes Centro. Investimento com segurança é Nestlé. E Nestlé, você já sabe, é no Armazém Fortaleza. Você está assistindo ao movimento das bocas que ainda não balducaram. Agora perceba a diferença das bocas que balducam todos os dias. Veja que movimentos suaves, satisfeitos, felizes. Biscoitos, torradas e bolos Balduco. O sabor que a sua boca deseja. Peça no ponto de venda. Nutriama, distribuidor Balduco para o Amapá. Você não vai querer sua boca assim, vai? Mulheres apaixonadas.
últimas semanas. César se rendendo à paixão por Helena. A única maneira de estarmos mais próximos e de nos vermos todos os dias, eu sei qual é. Casa comigo. Isso é só uma sugestão ou um pedido de casamento para valer? É um pedido de casamento. Nesta sexta, depois do Jornal Nacional, Mulheres Apaixonadas. A Polícia Federal concluiu que o comerciante Chan Qinshang sofreu tortura num presídio do Rio antes de morrer. 12 pessoas foram indiciadas. Peritos estão, nesse momento, fazendo a reconstituição do crime. Boa noite, André Luiz Azevedo. Boa noite, Fátima. A reconstituição está acontecendo aqui no presídio Ari Franco, no mesmo horário que o comerciante chinês foi retirado da cela, levado para a sala de disciplina, de onde saiu desmaiado, foi para o hospital, entrou em coma e morreu uma semana depois. Estão participando os 6 agentes penitenciários acusados pelo espancamento. Também está aqui no presídio a testemunha-chave, um preso holandês que estava sob proteção especial em Brasília e veio para o Rio especialmente participar da reconstituição. E no fim da tarde, a Polícia Federal anunciou o indiciamento de 12 pessoas pelo crime de tortura do comerciante chinês Chan Qinshang. Entre os indiciados estão os 6 agentes penitenciários acusados do espancamento, outros presos e o próprio ex-diretor do presídio Ari Franco. A reconstituição é muito lenta, demorada e só deverá terminar na manhã de sábado. Voltamos com Bonner. A polícia americana está investigando o assassinato do brasileiro Vitor Dombrova Neto, de 27 anos. Vitor foi estrangulado no apartamento onde morava em Nova York. Segundo testemunhas, ele teve uma briga com o colega de quarto. Terminou ontem à noite o julgamento do motorista Tomás Iraci Guedes. Ele foi absolvido da acusação de coautoria no assassinato do empresário Manuel Leal, dono do jornal A Região de Itabuna, Bahia, em janeiro de 98. Hoje está sendo julgado o policial civil Mozart Castro Brasil, apontado como autor dos tiros. A previsão é que a decisão do jurado esteja anunciada de madrugada. O depoimento de um garoto envolvido com tráfico de drogas é a principal pista da polícia para esclarecer o assassinato de meninos no Rio Grande do Sul. A polícia de Passo Fundo, no norte do estado, ouviu esta manhã o depoimento de Eliane Silveira. Ela revelou que o filho Alexandro, desaparecido desde março, era amigo de outros 2 meninos mortos na cidade, Jefferson Silveira e Volneida Siqueira dos Santos. Eles eram amigos, eles eram amiguinhos. À tarde, mais uma revelação. Catarina Loureiro, mãe do índio Júnior Reis Loureiro, de 10 anos, encontrado morto esta semana, disse que o filho conhecia o engraxate Jefferson Silveira. Eu vi o Jefferson na TV, daí eu disse, o Júnior conversava, ele conversava com eles lá, né? Este garoto, que não pode ser identificado, diz que conhecia todos os meninos mortos. Era da mesma turma deles. Ele disse também que os meninos andavam entre uma cidade e outra para vender drogas. Você chegou a levar pra Soledade alguma vez? Já. Com esse esquema das drogas? Um monte de vezes, tá? Qual era o esquema? Era vender. Vender pra ter dinheiro no bolso. E revelou o que considera o motivo das mortes. Mas tinha que arrumar dinheiro para dar pra ele. O menino de 14 anos prestou depoimento nesta tarde em Passo Fundo. É a maior ligação entre todos os desaparecimentos desde que eles começaram a acontecer há 1 ano. Até agora, 9 crianças já foram encontradas mortas na região. O Superior Tribunal de Justiça dará nos próximos dias o parecer final sobre o pedido de habeas corpus dos empresários de futebol Alexandre Martins e Reinaldo Pita. Eles foram libertados ontem à noite por uma liminar do STJ, depois de 115 dias de cadeia. São acusados de envolvimento no envio ilegal de 33 milhões de dólares para a Suíça. 12 pessoas, entre fiscais do Rio e auditores da Receita Federal, continuam presas. Uma viagem ao mundo perdido. No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer os pontos mais remotos do planeta. Gelo e fogo. Como são os lugares onde a Terra se mantém como no mais primitivo dos tempos? O vulcão explode diante dos pesquisadores. Encontro com os ursos pardos, os mais possantes mamíferos terrestres, saem da toca para caçar. Polo Sul, a maior colônia de pinguins do mundo. Como eles escapam do perigoso ataque das orcas? O Vale dos Geysers. Incríveis cachoeiras cortam as terras das águas escaldantes.
Quem são os homens que ganham a vida cuidando das renas no meio do frio? Hoje, no Globo Repórter. Brasileiros que estão excluídos das estatísticas nacionais e dos programas de assistência social vão ganhar amanhã a oportunidade de mudar essa situação, de mudar de vida, porque neste sábado, em 35 municípios, eles vão receber de graça um documento e vão se transformar em cidadãos. Seu Antônio está quase terminando a reforma da sala, falta só pintar as paredes. Tá retinho aqui, da filé, que foi eu mesmo que fiz. Casa nova, os 3 filhos bem alimentados e na escola, Dona Germana está feliz com a vida que começou a mudar faz pouco tempo. No ano 2000, o casal aproveitou o Dia de Ação Global para vacinar as crianças, cortar cabelo e realizar um sonho, casar de papel passado. Teve um bolão enorme, bonito e gostoso. Bolo de 5 metros, bolo. Agora preenche em todas as fichas, o Estado Civil casaram com muito orgulho. Até esse dia, Antônio não tinha profissão, nem dinheiro para tirar carteira de identidade. E sem ela não conseguia emprego. Você chega nas empresas, a primeira coisa é documento completo. Se não tiver todo tipo de documento, não realiza nem fazer uma ficha. 3 anos depois, a história da família está bem diferente. Eles compraram essa casa que estão reformando. Aos poucos, seu Antônio e Dona Germana vão vencendo as dificuldades e construindo a vida e o futuro dos filhos. Nos últimos 7 anos, o projeto Ação Global ajudou quase 8 milhões de pessoas. Sem precisar pagar nada, é possível tirar documentos, cortar cabelo, participar de atividades esportivas. Médicos e dentistas fazem atendimento preventivo. Este ano, também será feito o pré-cadastramento das pessoas interessadas em participar das salas de alfabetização em 2004. Todo esse trabalho só é feito graças a voluntários como a cabeleireira Valdeci. O que me comove muito é as pessoas que não podem pagar um corte de cabelo, um salão de beleza, né? Então, o que acontece? Quando eles são beneficiados com o corte de cabelo, eles ficam muito contentes, ficam muito felizes. Uma felicidade que trouxe grandes mudanças para a vida de Antônio. Um mês depois de tirar a carteira de identidade, ele se candidatou para uma vaga de porteiro e conseguiu. Tem um bom emprego, tem uma família querida, para mim tá ótimo, sou feliz. O projeto Ação Global é uma parceria do SESI com a Rede Globo. A seguir, o encontro dos presidentes Lula e Fidel Castro em Cuba. Bruce Willis oferece $1 milhão pela captura de Saddam Hussein. Ação Global. Apoio Caixa. Inclusão e cidadania. Vai, manda, manda! Esse é meu vovô Nemico. Mais pra caixa é o senhor Nicanor, cliente. Ele abriu uma conta caixa aqui, a conta corrente que todo aposentado pode ter. Ele recebeu um cartão para movimentar a conta e nem precisa mais ficar andando por aí com todo o dinheiro. É muito mais seguro e com menos preocupação. Isso aqui é óbvio. Conta Caixa aqui. Você pode contar com a Caixa. Qual o objetivo de tal campanha difamatória? Derrubar o jovem político para fazer voltar ao poder a banda podre, vindas de ladrões de merenda escolar ou de imorais visitantes das fazendas de trabalho escravo. Quero, em nome da direção nacional do PT, expressar o meu apoio, a minha solidariedade ao companheiro Antônio Nogueira. Representa esse estado e os eleitores e merece da direção do partido todo o apoio, toda a solidariedade na defesa desse mandato conquistado democraticamente numa eleição. Uma força política que nós lutamos para defender esta representação, defender politicamente no Estado, na base do partido e defender na justiça, porque o companheiro Antônio Nogueira honra o PT, honra a bancada do PT e o povo do Amapá. Antônio Nogueira, trabalho, honestidade e verdade. Parabéns! A Prodan promove e você ganha. As ofertas TIM estão um barato. Motorola T190, só R$ 24,83 mensais. Siemens C45, apenas R$ 33,16 mensais. Motorola C333, somente R$ 58,16 mensais. Super fácil, tudo em 6 vezes sem juros, no cheque pré ou cartão. Prodan, 12 anos de qualidade, preço e garantia, a serviço do cliente. Essa mulher perdeu sua única filha num acidente e, para sua surpresa, descobriu que é a avó de uma encantadora menina. Eu não falava com minha filha há mais de 9 anos.
Ela é uma criança negra. Agora, ela está disposta a criar sozinha a neta que acabou de conhecer. Tenho que fazer o que é certo para ela. Mas vai ter que enfrentar o ódio e o preconceito de toda a cidade. Desculpe eu não ter a mesma pele que você e a mamãe. Eu sou a melhor escolha para ela. Por quê? Porque é branca? A Cor do Amor. A história de Jace. Filme inédito com Gina Rowlands e Louis Gossett Jr. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. O presidente Lula disse hoje, antes de embarcar para Cuba, que não vai interferir na política interna de Fidel Castro. O presidente teve um encontro com o mexicano Vicente Fox. Ontem à noite, numa entrevista coletiva, Lula teve um momento de irritação. O constrangimento do presidente Lula ficou visível por causa de uma pergunta feita na entrevista coletiva, que Lula definiu como uma intriga. Estou há 2h30 reunido com o presidente Fox. E ao invés da minha querida jornalista fazer alguma pergunta sobre a nossa conversa, ela me pergunta sobre um possível noticiário do jornal que faz intriga entre México e Brasil. A polêmica teve início pelo que teria dito o secretário de Relações Exteriores do México, Luiz Derbez. A suposta declaração do secretário foi publicada por estes dois jornais da cidade do México no início da semana. Derbez teria dito que a candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança da ONU é ridícula. Agora o secretário diz que não usou essa palavra. No texto de um dos jornais, divulgado pela internet, a palavra ridícula de fato não aparece. Mas Derbez confirma que o México pretende competir com o Brasil para representar a América Latina no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois da irritação, Lula reagiu dizendo que Brasil e México, neste momento, têm que trabalhar juntos. Nós temos uma tarefa tão imensa antes, que é o de convencer, primeiro, as Nações Unidas a aceitar que haja o aumento dos membros permanentes no Conselho de Segurança. O presidente Fox concordou com a resposta de Lula. Os dois anunciaram que pretendem negociar um acordo de livre comércio entre México e Brasil ou México e o Mercosul. O presidente Lula disse que não pretendia tratar da questão dos direitos humanos ao se encontrar com Fidel Castro hoje em Cuba. A minha visita a Cuba não será a visita do amigo Lula, amigo do Fidel Castro. Eu vou tratar dos interesses do Brasil junto com o chefe de Estado cubano, que vai tratar dos interesses de Cuba. Eu não dou palpite em política de outros países. O presidente Lula teve um encontro reservado com um líder da oposição mexicana antes de embarcar num voo de pouco mais de 2 horas para Cuba. Fidel Castro apareceu de surpresa e recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um forte abraço. O gesto expressa a consideração de Fidel por Lula, mas vai na contramão da imagem que assessores do presidente brasileiro queriam dar a esta visita. A ideia era fazer uma viagem diplomática, protocolar, de negócios e não política, para evitar situações embaraçosas que vinculem Lula a um ditador de esquerda. Mas espera-se muito dos bastidores. Lula e Fidel tiveram uma longa conversa particular hoje e terão outra amanhã. Aqui em Havana, analistas, intelectuais, gente de oposição dizem que a delicada questão dos direitos humanos é sim tema das conversações. Lula é visto como o único líder capaz de influenciar Fidel a amenizar a pressão sobre os dissidentes políticos, que aumentou muito este ano. Em abril, Fidel prendeu 75 opositores. Também fuzilou 3 jovens que sequestraram uma balsa para fugir para os Estados Unidos. Os julgamentos foram sumários e Fidel foi censurado mundialmente. A violência da repressão isolou Cuba no momento em que ela se abre para o comércio global. A esperança aqui é que Lula ajude Fidel a sair desse isolamento. Mas o presidente cubano terá que dar passos decididos na abertura política. Já há uma comissão estudando a revogação da pena de morte em Cuba. Brasil e Cuba assinaram 12 acordos. Cuba vai transferir tecnologia para a produção de derivados de sangue e do interferon, usado no tratamento de hepatite C.
e foi renegociada a dívida atrasada de Cuba com o Banco do Brasil, equivalente a 130 milhões de reais. Lula Dayana da Silva Tour. Vai vir pra pegar. Ô, louco. O diretor do Instituto de Pesquisas da Paz de Oslo disse hoje que o presidente Lula e o Papa João Paulo II estão entre os mais cotados para receber o Prêmio Nobel da Paz este ano. Stein Tonesson acertou vários vencedores em anos anteriores e considera o Papa favorito, mas afirma que Lula tem grandes chances por defender uma campanha mundial contra a fome. A comissão que decide o vencedor do prêmio de $1.300.000 se reúne na segunda-feira e deve anunciar o vencedor em 10 de outubro. Depois de muita discussão, a medida provisória que libera o plantio de soja transgênica no Brasil acabou sendo assinada ontem pelo presidente em exercício José Alencar. Mas a versão publicada hoje no Diário Oficial estava incompleta. Em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, este produtor não esconde mais o rosto e muito menos as 400 sacas de soja geneticamente modificada. As primeiras sementes foram contrabandeadas da Argentina. A gente pode plantar sem medo, que não tem perigo nenhum, né, de perder alguma coisa. Os produtores gaúchos passaram o dia comemorando. Em Ibirubá, Rojões e Carreata. Em Júlio de Castilhos, a 400 quilômetros de Porto Alegre, já começou o plantio simbólico da soja. Em Brasília, ambientalistas e sem terra reagiram à medida provisória protestando. Fizeram homenagens à ministra do Meio Ambiente. Marina Silva se juntou aos manifestantes. A medida só vale para esta safra e apenas para quem tem a semente estocada. A produção só poderá ser vendida no estado onde foi plantada, até dezembro do ano que vem. Depois disso, tem que ser queimada. Este último ponto desagrada os agricultores. Nós não acreditamos em queima, é uma insensatez. Nem o Brasil pode se dar ao luxo de queimar produtos. O presidente em exercício, José Alencar, disse que assinou a medida porque foi convencido de que não haverá danos para o homem nem para o meio ambiente. Foi apenas um caso excepcional para aproveitamento dessas sementes que aí estão, e a soja será também rotulada para aqueles que não quiserem comprar. Mas as garantias para o meio ambiente e as penas para quem infringir as regras do manuseio da soja transgênica foram prometidas e acabaram sendo esquecidas na MP publicada no Diário Oficial de hoje. Enquanto o Planalto consertava o texto que foi reeditado no fim do dia, a ministra do Meio Ambiente declarava que a questão dos transgênicos não se encerra com a medida provisória. Vamos continuar lutando para que na lei que vai ser encaminhada ao Congresso, os avanços da Constituição Federal sejam preservados. Vejam só essa medida provisória. Pode plantar soja, mas só até a próxima safra. Quem tiver semente não pode vender em outro estado. Se um dia houver um problema para a saúde, a culpa será do produtor. E a sobra da safra deverá ser queimada em 2004. Isso não é uma medida provisória, é uma medida vacilatória. Essa foi a medida que saiu do show de dúvidas do vice-presidente Alencar, que aliás está fazendo vestibular para Itamar Franco. A Embrapa, que é seríssima, já declarou: há 10 anos a ciência estuda isso e não há problema. A Embrapa tem 27 tipos de sementes prontas para aumentar as safras em 20%. Num país de famintos, onde o agronegócio segura a onda da economia, fica essa briga de ONGs contra as multinacionais, prejudicando o nosso progresso. Ecológicos e ideológicos, os verdes e vermelhos, acham que há soja de esquerda e soja de direita. É como se houvesse feijão do PT e feijão do PFL. É uma loucura. A ministra da Assistência Social, Benedita da Silva, disse hoje que houve um engano na publicação do Diário Oficial a respeito da viagem dela à Argentina. Na edição de quarta-feira, consta a autorização para o afastamento da ministra com ônus, ou seja, com despesas pagas pelo governo. A viagem seria para a participação de um encontro religioso, um café da manhã anual de orações. A ministra Benedita da Silva disse que o motivo da viagem não foi o encontro evangélico de que participou,
e sim um encontro de trabalho com a ministra de Desenvolvimento Social da Argentina, Alicia Kirchner, para a troca de experiências em programas sociais. O que aconteceu é que omitiram no ofício de que eu teria não só um encontro com a ministra, como tive uma coletiva de imprensa, como tive um almoço de trabalho também com embaixadores, com empresários. Eu só saí porque tinha confirmado a audiência com a ministra. Agora há pouco, a Casa Civil informou que o pedido de afastamento de Benedita da Silva para a viagem foi publicado no Diário Oficial, exatamente como foi solicitado pelo Ministério da Assistência Social, e que o pedido só mencionava o encontro de orações. Um dos pontos menos conhecidos da reforma tributária deve trazer grande impacto para a economia. O apoio à pequena e microempresa pode criar empregos sem comprometer a arrecadação. 98% das empresas brasileiras são pequenas e micros. Elas representam 20% de tudo que o país produz e 4% da arrecadação de impostos. Mas quando o assunto é emprego, os números dão um salto. De cada 10 trabalhadores em empresas formais, no mínimo 4 estão em pequenas empresas. Cláudio Borges fabrica esse equipamento para identificar dinheiro e documento falsificados. Emprega 10 pessoas e acha que se pagasse menos imposto, com menos burocracia, poderia calcular melhor as despesas. Quantas pessoas eu posso contratar, aumentar a minha mão de obra, entendeu? É simplificar a minha vida, eu me concentro em outras coisas, em vender. Para simplificar, a reforma tributária aprovada na Câmara prevê um tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte. Como vai ser, depende ainda de lei complementar definida pelo Congresso. Mais fácil de ser aprovada, porque depende da maioria absoluta e não de 3/5 dos votos, como é o caso de mudança na Constituição. Haverá simplificação, barateamento e impulso para que as micro e pequenas empresas cumpram integralmente o seu papel de gerar emprego e fazer que o Brasil tenha vantagens comparativas em relação ao resto do mundo. Para que essas vantagens se concretizem, os micro e pequenos empresários querem que uma padaria, lojinha ou pequena fábrica não tenham as mesmas obrigações tributárias, trabalhistas e burocráticas do que, por exemplo, uma montadora de carros. E isso, segundo eles, não vai diminuir a arrecadação. Ao contrário, na opinião do presidente do Sebrae, a medida vai atrair para o mercado 10 milhões de empresas que hoje estão na informalidade. Você tem obrigações burocráticas que são impostas às grandes empresas, que tem alguma lógica, mas que também pegam a padaria que tem ali 10 empregados. E para a padaria, isso é impossível fazer. Para a loja, para o pequeno comércio, isso é impossível de cumprir. Quando para a grande empresa, uma lei só para duas coisas que são diferentes é uma coisa errada. Você tem que tratar diferentemente coisas que são diferentes. Prepare-se para mais um aumento na conta de luz. O seguro apagão vai ser reajustado em 28,46% na segunda-feira e vale para todos os consumidores, menos os considerados de baixa renda. O presidente americano George Bush recebeu hoje o presidente russo Vladimir Putin. No encontro na residência de Camp David, Bush pediu o apoio de Putin para a reconstrução do Iraque. O presidente americano também quer que a Rússia pressione o Irã e a Coreia do Norte a suspenderem seus programas nucleares. Enquanto isso, no Iraque, o ator Bruce Willis fez um show para soldados americanos que patrulham a fronteira entre o país e o Irã e prometeu $1 milhão a quem capturar o ex-ditador Saddam Hussein. A seguir, o primeiro treino da Fórmula 1 para o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Torcedores do Vasco espancam jogadores do Coritiba. 15 meses depois do Penta, rival do está desempregado. E um super-herói do Tetra encerra a carreira. Atenção, tripulação, preparado para decolagem. Você também faria sucesso se vendesse carros assim, por esses preços. Ford Ka por apenas R$299 mensais. Ford Fiesta por R$399 mensais. Ford Focus 33.890. E Ford EcoSport a partir de 35.110. É bom no test drive, hein? Aproveite. Centro de investimento pela internet. É do Bradesco Internet Banking. Acesse o Shopping Invest. Avalie investimentos. Compara. Descubra o seu perfil de investidor. Aplica. Com toda rapidez e segurança. E pra mim que sou pequenininho é fácil. Imagina pra você que é grandão. www.bradesco.com.br
Bradesco, há 60 anos, colocando você sempre à frente. No aniversário do Metilar, um mundo de ofertas para você fazer a festa. Motor de polpa branco RDP 3,5 com rabeta a gasolina, 116 mensais. Motor gerador branco BD 2.500, partida manual diesel, apenas 326 mensais. Motor de polpa branco Pescador 4, 2 tempos, gasolina, 196 mensais. Aniversário do Metilar. Cabe no coração, cabe no bolso. Plantão, gente, atenção, a terra está tremendo outra vez. O terremoto de preços baixos da Feira de Moda Brasil Fest 2003 está balançando a cidade de Macapá. Fabricantes de várias marcas do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Fortaleza e Goiânia estão aguardando você no Macapá Hotel, com os lançamentos da nova estação. Somente esta semana, de 24 a 30 de setembro, é a maior oportunidade para você comprar roupas, calçados e acessórios a preços diretos de fábrica para o consumidor. No Macapá Hotel, não perca. Realização sentido único, promoções. Fórmula 1 2003, oferecimento Banco Real, o banco da sua vida. Processadores Intel, exija sempre o selo Intel Inside. Sim, viver sem fronteiras. Celta 1.4 Energy. E Petrobras, o desafio é a nossa energia. A chuva prejudicou os 3 pilotos que brigam pelo título no treino de hoje para o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1. Força extra para o carro de Juan Pablo Montoya. Milhares de torcedores colombianos enchem a arquibancada em Indianápolis. Seguem religiosamente a cartilha do fã e ultrapassam os limites da adoração. Juan Pablo, em espanhol, significa João Paulo. Na faixa, o trocadilho com o nome do Papa. Juan Pablo, você é o primeiro, porque o segundo está em Roma. A maior torcida é por Juan Pablo Montoya, o colombiano. Mas aqui de Indianápolis, só Michael Schumacher pode sair como campeão antecipado da temporada 2003. Ele tem 82 pontos no campeonato, 3 a mais que Montoya, da Williams, e 7 à frente do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. Para ser campeão aqui, Schumacher precisa terminar a corrida em primeiro ou segundo lugar. Precisa ainda torcer para Montoya chegar no máximo em 8º lugar e Raikkonen no máximo na 4ª posição. Hoje, com períodos alternados de chuva, a pista complicou o trabalho dos pilotos. No fim, Arno Trulli, da Renault, foi o primeiro. Rubens Barrichello terminou em segundo, Montoya na 5ª posição, Michael Schumacher em 8º e Kimi Raikkonen foi o 9º colocado. Para falar mais alto amanhã, o motor da Williams Montoya vai ganhar um reforço da arquibancada, cada vez que passar pela reta dos boxes. Cristiano da Mata ficou em 11º hoje. O grid de largada será decidido amanhã à tarde e a Globo vai mostrar o treino ao vivo logo depois do Caldeirão do Hulk. Jogadores do Coritiba foram agredidos por torcedores do Vasco depois da partida entre os dois clubes ontem à noite. Pelo menos 8 integrantes da torcida organizada Força Jovem invadiram o ônibus do time paranaense dentro do estacionamento do estádio de São Januário. 5 atletas foram espancados. O tumulto durou quase meia hora e, segundo o presidente do Coritiba, 2 tiros teriam sido disparados. Os agressores fugiram e a delegação do Coritiba prestou queixa na polícia. Socos e pontapés, né? Foi só o que deu para ver, né? O ônibus escuro e a gente ali estava num momento difícil. Eu temia até mesmo a minha vida e a vida dos meus companheiros. Dirigentes do Vasco lamentaram o incidente. Disseram que tomaram todas as providências para garantir a segurança no jogo e que a confusão teria sido provocada por um jogador do Coritiba. Quando desta provocação, em que o jogador exibiu a camisa do Flamengo, não, o policiamento já havia se retirado. Nós pedimos a segurança, reiteramos o pedido com todos os documentos comprobatórios disso, mostrando claramente que não houve omissão da nossa parte em relação a isso. O Vasco venceu o jogo por 2-1. A Polícia Militar disse que só deixou o estádio depois de uma vistoria completa e quando as luzes estavam apagadas e os portões fechados. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar as imagens da confusão em São Januário e colher depoimento dos envolvidos. Se
se considerar que houve responsabilidade do Vasco, o clube pode perder o mando de campo de até 3 jogos do Campeonato Brasileiro. O dia de hoje vai ficar marcado na história de 2 heróis do futebol brasileiro. Para o tetracampeão Taffarel, foi o início da aposentadoria. E para o pentacampeão Rivaldo, uma guinada na carreira. Rivaldo festejando um gol pelo Milan. Cena rara e sem direito à repetição. Ele cansou de treinar e de ficar na reserva. No ano passado, a lua de mel com o Milan foi grandiosa. Agora, sem palmas, sem sorrisos, ele anunciou a rescisão do contrato de 3 anos. O problema é que o mercado europeu está fechado. Rivaldo não pode defender outro clube por enquanto. Eu só vou poder jogar em dezembro, se estou num clube. E também não vou poder jogar a Copa dos Campeões por ter jogado 15 minutos contra o Porto, né? Então isso é um pouco difícil para mim. E na seleção brasileira? Como convocar um jogador sem clube? O técnico Parreira reconhece. A situação de Rivaldo ficou bem mais difícil. Um jogador que não treina e que não joga, por melhor que ele seja, com certeza não estará no melhor da sua forma física, técnica e até emocional. Desemprego de um penta, aposentadoria de um tetra. E foi no instinto. Taffarel viajava de Parma para Empoli, cidade onde passaria a jogar na Itália. Mas o carro dele deu defeito, parou e Taffarel entendeu que era um aviso. Era a hora de parar, aos 37 anos. Ele é o goleiro que mais jogou pela seleção, 113 jogos. Foram 3 Copas como dono da camisa 1, um título mundial e um vice. Assim que soube da aposentadoria de Taffarel, Parreira teve uma ideia. Encerrar conosco essa carreira com uma festa, eu veria isso até com bons olhos pelo lado técnico. Eu não sei como seria esse procedimento em relação à CBF. Vamos ver, é uma coisa que pode ser até analisada. Ele sai de cena, mas em nossa memória vai sempre defender pênalti. Vai pra história, Taffarel. Sai que é sua, Taffarel! O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Aninha acredita que Danilo é o culpado pela grande humilhação que ela sofreu no dia de sua formatura e resolve aceitar o pedido de casamento de Ludovico. Meu filho vai ter um nome digno, honrado. Vai ter um pai. Eu estou me casando por meu filho. Só que a cidade inteira está achando que vai ser o maior golpe do baú e ela vai ter que acertar contas com o seu grande amor. Eu tenho o maior desprezo por você, sua golpista. Neste sábado, 6 da tarde, fortes emoções vão agitar Chocolate com Pimenta. Mulheres apaixonadas. Oferecimento Albany. Além de um feminino, também um masculino.